prova não repetível, ou a prova irrepetível. Prova não repetível ou irrepetível. O que é essa prova irrepetível aí? É aquela que ela também tende a desaparecer, né? A prova irrepetível é a seguinte, é aquela que uma vez produzida, ela não tem como ser renovada, não tem como ser produzida novamente. Uma vez produzida, os seus vestígios tendem a desaparecer. Isto é, uma vez produzida, não dá para produzir de novo. Isso é uma prova irrepetível. Essa prova irrepetível, que é o caso, por exemplo, um exame de corpo de delito aí numa lesão corporal leve. Tem que fazer o exame e depois os vestígios certamente vão sumir. Não é isso? Uma perícia aí do esperma do estuprador. Então veja, a prova irrepetível, ela é ordenada pelo delegado de polícia mesmo, pela própria autoridade policial. Não precisa de ordem judicial. Então a prova irrepetível é aquela que uma vez produzida tende a desaparecer. Ela não precisa de ordem judicial para esta prova. É o caso de algumas perícias, não de todas, algumas perícias cujos vestígios desaparecem. Cujos vestígios, por exemplo, um exame de embriaguez, né? Que algumas perícias podem ser feitas, podem até se reproduzir, por exemplo, uma avaliação, né, auto de avaliação da coisa. Isso pode ser feito depois, não é isso? Até mesmo o exame toxicológico de droga não é irrepetível, porque se a droga for guardada, né, pode fazer depois também, né? Pode ser feita depois também. Então a prova irrepetível é aquela que, uma vez feita, não tem como fazer de novo. Isso que é uma prova irrepetível. Uma vez feita, não tem como ser feita novamente. Tá? Essa é a primeira característica da prova irrepetível. E a segunda característica é que é uma prova que normalmente é produzida na fase de investigação e ela não é reproduzida em juízo. É uma prova que normalmente não é reproduzida em juízo. Então existem dois requisitos. Primeiro, que não tem como reproduzi-la em juízo. Feita, não tem como reproduzir. E segundo, normalmente ela não é feita em juízo. Geralmente ela é feita na fase das investigações, que é o caso, por exemplo, aí de exame de corpo de delito. Não todos, né? Porque tem alguns exames de corpo de delito que podem ser repetidos, né? Conforme eu já disse. Então nem toda prova pericial é irrepetível. Nem toda prova pericial é irrepetível. A prova irrepetível exige dois requisitos. É aquela que, uma vez feita, não tem como reproduzir e normalmente é feito na fase do inquérito. Normalmente é feito na fase do inquérito. Não precisa ser reproduzido em juízo. Ok? Muito bem. Agora imaginemos, o delegado de polícia, ele toma o depoimento de uma testemunha no inquérito e depois a testemunha morre. Isso é uma prova que não vai poder ser repetida novamente em juízo, porque a testemunha morreu, não é isso? Então, poderia uma condenação baseada exclusivamente neste depoimento? Vejam só, a questão é a seguinte, se a testemunha já morreu, não tem como ter o contraditório posterior, diferido. Então, a prova irrepetível, ela pode embasar por si só uma condenação, desde que seja possível o contraditório posterior. Agora, se a testemunha já morreu, não é possível o contraditório posterior. Então, nesse caso, se a testemunha foi ouvida pelo delegado, não é possível que ela enseja aí por si só uma condenação, porque violaria o princípio do contraditório. Ok? Agora, um laudo pericial. O laudo pericial, é possível contraditório posterior? É, porque é possível até o perito prestar esclarecimentos em juízo, né? Então é possível contraditório posterior, ouvir o perito que fez, ok? Então daí, um laudo pericial por si só prova a materialidade, porque os peritos podem ser ouvidos de novo. Então existe aí a possibilidade de um contraditório posterior. Então a prova é irrepetível. Duas situações. Primeiro, se for possível o contraditório posterior, como é o caso do exame de corpo de delito, onde vai ser ouvido o perito, por si só ela pode provar um fato, por exemplo, pode provar a materialidade. Agora, se for impossível o contraditório posterior, por exemplo, testemunha que já morreu, né, foi ouvida pelo delegado e já morreu, daí por si só não pode embasar uma condenação criminal. Ok? Então, cuidado, a prova irrepetível, ela não precisa de ordem judicial, tá certo? Já a prova cautelar e a prova antecipada, ela precisa de ordem judicial. Ok? O contraditório real existe na prova antecipada. O contraditório posterior, diferido ou postergado, existe na prova cautelar e na prova irrepetível. Ok?